Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gregório Nascimento, professor de língua portuguesa. E hoje nós vamos estar discutindo sobre gêneros publicitários. Isso mesmo, talvez você já tenha escutado por aí nas mídias, feito algumas leituras e hoje nós vamos ver algumas técnicas, tá certo? Então vem comigo, roda a vinheta! Muito bem, pessoal, e para nós iniciarmos esta aula de hoje, nós vamos conhecer este gênero tão publicitário, tão comum nas nossas vidas, tá certo? Então prestem atenção aqui em algumas estruturas que são essenciais para que nós venhamos a compreender. Então, quando se fala em publicidade, a gente lembra em quê? Em divulgação, a gente lembra nesses meios de comunicação que estão propagando, divulgando marcas, produtos, orientando as pessoas para com mudança de algum comportamento. Então, nós temos que ter em mente duas coisinhas. Este gênero textual, ele visa o quê? Convencer, atrair. E aí nós vamos ter um propósito comunicativo, certo? E esse propósito comunicativo vai auxiliar, sobretudo, você a entender o que a questão quer. O que é que a questão está solicitando? Os enunciados, como eu posso desmistificar e compreender melhor essa relação entre texto e a função dele na sociedade, tá? Outra coisa que nós vamos entender sobre esse propósito comunicativo e sobre este gênero textual é que ele vai estar circulando nas esferas sociais. Isso mesmo, a sociedade, ela faz uso desses gêneros e muitas das vezes não sabe, e é importante vocês estarem sabendo. Já pegaram o material de vocês? Estão anotando essas dicas? Não fica parado aí não, viu? Vem comigo, acompanha cada detalhe, que nós vamos estar descobrindo alguns macetes para que depois a gente venha resolver algumas questões, tá bom? Então nós temos aqui, gênero publicitário vai exigir que nós, leitores, tenhamos esse contato com várias temáticas e que nós saibamos também essa utilização. Por isso que ele tem uma finalidade. Então, propósito comunicativo é a finalidade que o texto tem em relação à sociedade. Então, esses dois aspectos estão presentes dentro desse texto. Aí você me pergunta assim, mas tio Gregório, como é que eu posso identificar esse gênero nas redes sociais? Como é que eu posso identificar e diferenciar este gênero de outros gêneros textuais? Pensem bem. Há uma relação lógica? Será que eu consigo relacionar isso de forma coerente? Claro que sim, pessoal. Então prestem atenção em mais uma dica que eu vou estar passando aqui para vocês. Quando vocês tiverem diante de um gênero publicitário, algumas características serão necessárias. Primeiro, os verbos, eles serão verbos no imperativo. Lembrando ali da gramática, tá certo? Nós vamos ter verbos no imperativo. Isso mesmo, anota aí no caderno de vocês, para não esquecer dessas dicas. Professor, mas eu não lembro mais o que são verbos no imperativo. São aqueles verbos que indicam ordem, um chamamento, tá? E aí nós temos alguns exemplos. Por exemplo, vá, faça, compre, preste atenção, tá? Então, todas essas relações lógicas na língua portuguesa orientam nós, seres humanos, a mudarmos de prática. Se é uma prática que não está correta, nós vamos estar mudando, tá certo? E aí, para a gente compreender isso na prática mesmo, nós vamos analisar algumas questões que vai estar aparecendo aí para vocês logo em seguida, tá certo? Então, veja esta questão aí, muito importante. Saiba como economizar nas contas de água e luz. É comum, né, a gente receber todo mês, vem aquela fatura, meu Deus do céu, um absurdo de dinheiro, mas nós temos que pagar. Mas a gente pode diminuir isso. E o texto está orientando justamente essa economia, tá? Então vamos ler para que a gente possa compreender o que de fato a questão está pedindo. Confira medidas que podem ser adotadas para reduzir o consumo e, além de pagar menos no fim do mês, colaborar com o meio ambiente. Economizar água e energia elétrica pode e deve ser uma preocupação constante no dia a dia dos consumidores.
Reduzir o consumo contribui tanto para as finanças familiares quanto para o meio ambiente, já que reduz a demanda de recursos naturais para o fornecimento de água e de luz. Algumas iniciativas já são bem conhecidas. Por exemplo, a utilização de lâmpadas fluorescentes, uma vez que as incandescentes e os reaproveitamentos de água para lavar o quintal. Mas há muitas outras formas de economizar. Veja, então como é que nós podemos economizar água? Reduza o tempo no banho, fechar o registro ao se ensaboar ajuda ainda mais. Use um balde ou bacia embaixo do chuveiro para captar a água do banho e reaproveite-a para a descarga ou para lavar o quintal. A água da máquina de lavar também pode ser reutilizada. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba e ao ensaboar a louça. Então, essas são algumas medidas relacionadas ao consumo da água. Vamos agora para o de energia elétrica. Preste atenção. É possível reduzir o consumo de energia desde o planejamento da construção de um imóvel para aproveitar ao máximo a iluminação natural. Abra a janela, cortina e persianas durante o dia. Troque as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas. Adote dispositivos de detecção e de presença para lâmpadas em áreas externas. Por exemplo, ao sair do ambiente, sempre apague as luzes. E aí nós temos a fonte de onde foi tirado este texto, tá certo? E o que é que nós temos que observar? Precisamos identificar que neste gênero, tá, que está aí posto, ele vai justamente orientar nós para uma mudança de comportamento. E é importante a gente ter essa relação porque ele mostra formas de como nós vamos estar reutilizando e economizando nossa água e a nossa energia, tá certo? Já no texto 2, que existe outro texto 2 também, nós temos aí um cartaz publicitário, que entra, sobretudo, neste gênero que nós estamos estudando. E aí você pode estar pensando, professor, no cartaz eu vou sempre ter só linguagem verbal ou eu vou ter também a linguagem não verbal? Então pensem bem, observe esse cartaz aí, ó. Veja a estrutura dele, as cores, as imagens que contribuem muito para que você possa compreender. No outro texto não tinha imagem. Era apenas o texto verbal. Neste aqui a gente vai conseguir ver o quê? Essa relação entre as cores, as imagens. Então, há um diálogo entre o texto verbal, que são as palavras escritas, as frases, e também há a relação com as imagens, tá? Então, nós temos aí, vamos economizar água, energia elétrica e telefone. Somos todos responsáveis. Campanha interna de conscientização. Abra a consciência, feche a torneira e apague a luz. Logo embaixo nós temos o logotipo ali, né, de Vitória da Conquista, que foi a cidade que realizou esta campanha publicitária. Então vejam que mais uma vez nós temos aí um cartaz publicitário fazendo essa relação. E aí, tudo tranquilo até agora? Posso continuar? Fizeram as anotações necessárias, compreenderam o que é propósito comunicativo, o que indica isso na sociedade e os verbos que apareceram no imperativo? Perfeitos! Então, com essas dicas, nós vamos agora entender o que a questão quer nos passar. O que é que o enunciado está dizendo? Então, vejam aí, acompanhem na telinha que está passando aí neste exato momento. Primeira questão. É possível afirmar que os dois textos... Então, eu não posso analisar só o primeiro, nem o segundo. O que é que eu tenho que fazer? Dialogar, observar qual a ideia do texto 1, analisar o texto 2, para que eu chegue à resposta correta. Então, vejamos os enunciados aí. Ó. Letra A. Os dois textos criticam as pessoas que desperdiçam água e energia. B. Destacam a importância de se economizar água e luz. Letra C. Enumeram dicas sobre como economizar energia e água. Letra D.
retratam os impactos do desperdício ao meio ambiente. E aí, professor, qual das alternativas está correta? Você já sabe? Já analisou? Então se liga na dica. Estávamos falando agora há pouco que o gênero publicitário, ele visa comunicar às pessoas, tem um propósito comunicativo com relação a alguma problemática. Não é assim? E qual foi a problemática destes textos? Isso, muito bem. Fala sobre esse consumo da água e da energia que nós devemos ter. Indica algumas ações que nós devemos fazer? Indica sim. Feche a torneira. Olha só o verbo no imperativo. Feche, certo? Não desperdice água. Então, são essas instruções que a gente pode chegar à alternativa correta. Então, nós temos aí, ó, critica as pessoas que desperdiçam água, não está criticando. Então, o texto não critica as pessoas. Destacam a importância de se economizar água e luz? Será? Vamos guardar essa alternativa aí. Enumeram dicas sobre como economizar água? Podemos guardar esta também. Retratam os impactos do desperdício ao meio ambiente? Não. Então, nós vamos por escolha. Então, já destaca aí, descarta a letra A e descarta a letra D. Professor, sempre eu fico com dúvidas em uma das questões. Eu fico ou se é a letra B ou se é a letra C. O que é que eu faço? Com base no que nós víamos agora há pouco, nós estamos vendo o quê? Situações enumerativas. Logo, a alternativa correta é a letra C. E enumeram dicas sobre como economizar energia e água. Então, essas dicas, elas entram justamente com uma finalidade, com um propósito comunicativo de estar mudando essa realidade. Tá certo? Então, quem marcou a letra C, marcou a alternativa correta. Beleza? Viram como é fácil analisar as questões? A importância de conhecermos as características dos gêneros textuais publicitários faz com que você tenha segurança na hora de responder. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão que está aparecendo em sua tela. Vamos lá. Leia o cartaz a seguir. Não interrompa a linha da vida. Doe sangue. É simples e faz muito bem à saúde. Fundação Hemocentro do Brasil, e aí nós temos essa informação no cantinho aí, ó, destaque, novembro de 2005, esse texto foi adaptado. Aí você observa, professor, mas tem uma caneta. O que é que essa caneta tem a ver com o texto verbal? Lembram que nós destacávamos sobre as questões da relação entre texto verbal e texto não verbal? Muito bem. Então, a gente vai ver que a influência do texto verbal, que é justamente esse anúncio aí, quando diz assim no cartaz, não interrompa a linha da vida. Isso mesmo. Então, não interrompa a linha da vida está associado justamente à caneta. Então, esta caneta, se você observar, ela está com pouca tinta, não é isso? Ó? Então, a gente está fazendo uma análise da imagem. Qual a relação que essa caneta tem? E aí é uma caneta vermelha, imaginem, viu, gente? Só vocês que não estão vendo vermelho, mas é vermelho. Imagine que é a caneta vermelha aí e que ali a tinta também é vermelha, que representa o quê? O sangue. Então, é uma forma de comparar. Digamos que seja uma metáfora entre a vida com a caneta. E aí a gente vai observar lá embaixo que diz assim, ó, doe sangue. Verbo no imperativo. Não está indicando uma ordem? Perfeito. É simples e faz muito bem à saúde. Então, o que é que a gente consegue, antes de ir para o enunciado da questão, o que é que a gente consegue entender de início? Que há uma relação entre as pessoas que são doadoras de sangue para com a caneta. Assim como a vida ela pode chegar ao fim, se nós não tivermos bem, e o sangue é responsável também por este nosso funcionamento, né? A caneta, quando a tinta acaba, ela não funciona. Entendeu o macete? Vê essa jogada? Beleza, agora eu tenho certeza que nós vamos analisar bem o enunciado. Então, leia este enunciado aí, ó. A imagem da caneta de tinta vermelha, associada às frases do cartaz, é utilizada na campanha para mostrar ao possível doador que, gente, observe esse nome aí, ó. Mostrar. Mostrar lembra o quê?
finalidade, propósito comunicativo. Então, este cartaz tem qual finalidade? E aí nós temos as alternativas. Letra A, mostrar que a doação de sangue faz bem à saúde. Letra B, a linha da vida é fina como um traço de uma caneta. Letra C, a atitude de doar sangue é muito importante. Letra D, a reserva do banco de sangue está chegando ao fim. Aí você pergunta assim, professor, mas as 4 alternativas, elas estão coerentes com o cartaz. Eu concordo com você. A gente vê ali, ó, que é importante, né, fazer essa doação faz bem para a saúde. Isso é importante. A linha da vida é fina como um traço da caneta. A gente pode ver uma metáfora ali, meio que relacionando a caneta com a vida. Mas o que é que de fato o enunciado está chamando a atenção? Então nós temos que ler o que o enunciado está pedindo. Então o enunciado está pedindo o quê? Que você observe o que a campanha, qual o propósito dessa campanha. Tá? O cartaz quer mostrar o quê? Então, quer mostrar justamente a alternativa dele, ó, que a reserva do banco de sangue está chegando ao fim e aí você precisa fazer essa doação. Então, o objetivo, a finalidade, o propósito comunicativo deste cartaz foi justamente indicar, mostrar às pessoas que são doadoras de sangue que a reserva do banco está acabando de sangue, tá certo? Está chegando ao fim, que é necessário que as pessoas comecem a fazer esse gesto humano. Tá vendo? Então a alternativa correta é a alternativa D. Professor, quais foram os macetes utilizados? Saber o que é um propósito comunicativo, que está dentro do gênero publicitário. Observar que vai estar ali, ó, envolvendo a sociedade. Então, as pessoas fazem parte da sociedade. Então, vai atingir um público específico. E os verbos no infinitivo. Aliás, desculpe, no imperativo. E os verbos no imperativo, como nós vimos lá, né? Doe. Então, são esses macetes, são essas técnicas que elas contribuem significativamente para que você tenha êxito ao responder as questões. Tranquilo? Beleza! Vamos para a próxima questão. Veja aí que está aparecendo mais um texto, tá? E esse texto brinca com essa relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, fazendo análise de início, a gente vê aí, ó, um balãozinho, né? Que indica um pensamento. Dentro dele nós temos vários animais, ó, baleia, narigão, né, coelho, zoiudo, a pessoa com óculos ali, orelhão. Então, isso lembra o quê? Um pensamento. Alguém que está pensando algo sobre alguém. E esta forma de pensar algo negativo é importante? É interessante? É positivo? Claro que não. E logo em seguida o texto verbal, bullying, isso não é brincadeira, vai estar se relacionando coerentemente com esta imagem que está aí acima, que vocês podem estar acompanhando. Então é importante a gente entender essa relação. Por que será que é esse balãozinho? O que é que esse balão está indicando? O que é que tem? Então, faça uma leitura global, depois uma leitura específica, observe todos os detalhes. Tá? Porque quando nós temos aí uma relação de texto verbal e não verbal, as imagens não estão apenas para enfeitar, não. Ah, eu achei bonito, eu vou colocar essa imagem aqui. Não, gente, nós temos que valorizar a construção do texto, né? O autor tem um propósito ao colocar estas imagens. E o texto verbal vai contribuir também para isso. Então, prestem atenção no enunciado da questão. As informações presentes na campanha contra o bullying, olha lá, publicitário, evidenciam a intenção. Professor, o senhor foi muito evidente quando colocou propósito comunicativo. E agora eu já sei o que é um propósito comunicativo. É a finalidade, é a intenção. Olha o enunciado da questão trabalhando isso. Evidenciam a intenção de. Ou seja, esta campanha, qual é a intenção, qual é a finalidade dela? E aí nós temos 4 alternativas. Letra A, destacar as diferentes ofensas que ocorrem no ambiente escolar.
Letra B, elencar os malefícios causados pelo bullying na vida de uma criança. Letra C, provocar uma reflexão sobre a violência física que acontece nas escolas. Letra D, alertar sobre a relação existente entre o bullying e determinadas brincadeiras. Pensaram, analisaram, viram qual das alternativas é a correta? Então pense um pouco, observa, vê novamente esta imagem, volta o vídeo um pouquinho assim, ó, e depois analisa com cuidado. Qual das alternativas é a alternativa correta? E aí nós temos ali, ó, alertar sobre a relação existente entre o bullying, que está no texto ali verbal, ó, bullying, isso não é brincadeira, e determinadas brincadeiras. Quais são essas brincadeiras? Aí você volta um pouquinho o vídeo e vai ver que lá em cima, naquele balãozinho de pensamento, nós temos a baleia, que alguém pode chamar outra pessoa, isso é uma baleia, isso é um zoiudo, né? Nós temos também outros animais que aparecem, então há essa relação. E como o gênero publicitário, ele visa chamar a atenção, alertar, convencer, criticar, neste caso, nós temos aí um alerta para que as pessoas não cometam bullying com as outras, que sejam respeitadas da sua forma mais singular possível. Tá certo? Compreendido? Então, para nós fecharmos esta aula de hoje, vamos fazer uma retomada geral do que nós vimos como propósito e como finalidade para você que está aí me assistindo neste instante, não esquecer e sempre ter sucesso na resolução das questões. Tá? Então vem comigo! Então, pessoal, para nós finalizarmos esta aula que foi incrível, temos aqui alguns passos para você seguir e ter êxito ali na hora de resolver as questões. Então vamos lá! A primeira coisa que você vai fazer bem é ler, tá? Bem essa questão. Então você vai ler a questão de forma que você compreenda as entrelinhas dela, tá certo? Então, observa tudo que o texto tem para te oferecer. Depois você vai identificar o gênero textual. Se é um gênero publicitário, então você, mais do que ninguém, já sabe das características deste gênero, tá? Em seguida, você vai observar se há uma relação entre texto verbal e não verbal, o texto escrito ou as imagens. O que é que há de comum entre esses dois textos? É coerente? Faz sentido? Qual é essa relação? Comecem a fazer esses questionamentos. E por fim, você vai ler bem o enunciado da questão. Então, atenção! Saber de fato o que o enunciado, o que a questão está solicitando, é importante porque evita que você erre, tá? Então, sigam esses passos, leiam bem e eu tenho certeza que em qualquer questão, de qualquer disciplina que trabalhe com interpretação e compreensão textual, você se dará bem, tá certo? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, se for sair, usem máscara, usem álcool em gel e tchau, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!